Tá. Oi, gente, estamos aqui então de novo, eu, Fernanda Carlos Borges e Nadish Gayarsa. Eu sou filósofa e psicoterapeuta neo-haitiana, ou psicoterapeuta da postura, se for situar no contexto do Gayarsa, né? Nadish, se apresenta? Eu sou terapeuta há mais de 30 anos, trabalho com essa área de psicossomática, que é corpo ligado a essas estruturas internas. Atento, já fiz muitos grupos, agora na pandemia não estou podendo continuar com os grupos. Então entrei nas lives, vamos ver o que vai acontecendo nessa possibilidade de uma outra formatação de trabalho. Mas continuo atendendo, inclusive, via online. Ótimo. Então tá, olha só, num dos vídeos que nós fizemos, eu e o Nadish, né, para cultivar esse legado do Gayarsa, surgiu uma pergunta e é sobre essa pergunta que a gente vai conversar hoje. Então, eu vou ler aqui a pergunta. Quem fez a pergunta foi Felipe Campos, e ele fala: Oi, Fernanda e Nadish, obrigada pelo vídeo. Vocês poderiam falar mais como é o trabalho com a neurose? Obrigada. Bom, e além do Felipe Campos, eu quero agradecer todas as pessoas, né, que estão acompanhando e fazendo comentários muito queridos nos vídeos. A Elisa Mendonça está sempre lá, a Raquel Monteiro, e agora tem medo de deixar nomes porque eu estou num vídeo específico, né? A Denise Lemos, a Maria Ivelise, isso porque eu estou nesse vídeo que é neurose e confusão mecânico-afetiva, tá? Então, eu estou citando o nome das pessoas que estão aqui, mas tem outras pessoas que estão sempre acompanhando, prestigiando, comentando e tal. Então, muito obrigada, né? Obrigada, a gente gosta muito, né, quando vê os comentários que vocês estão se envolvendo e curtindo. É uma pergunta enorme, né, Felipe? Uma pergunta grande, mas a gente vai tentar apresentar ela aqui, pelo menos um início, né, da discussão sobre isso. Mas antes, eu queria dizer o que é a definição de neurose, né? Você sabe o que é neurose? Olha só, vou ler aqui para vocês. O termo neurose vem do grego neuron, que quer dizer nervo, e osis, que quer dizer condição doente ou anormal. Foi criado pelo médico escocês William Cullen em 1787 para indicar desordens de sentidos e movimento. Então, neurose significa desordens de sentidos e movimento causadas por efeitos gerais do sistema nervoso. Tá. Então, essa definição, né, Nadine, ela é muito interessante porque ela cai bem dentro do contexto do Gaiarsa, porque o que o Gaiarsa estudou é exatamente isso, né? Fantástico. Desordens dos sentidos e do movimento. E aí, Felipe, a gente vai comentar mais, mas eu queria te indicar este livro aqui, ó, que chama Meio Século de Psicoterapia Verbal e Corporal, do Gaiarsa, que ele escreveu, foi o último livro dele, se não me engano, publicado, é esse aqui, né? É uma síntese, Década de 90. de muita coisa, e logo no início ele fala com os psicoterapeutas iniciantes, né? Então ele explica, olha, o que é o fundamental no atendimento às pessoas, né? Então ele fala, inclusive fala para os jovens, enfim. Ele coloca essa questão do Gaiarsa, o que seria o trabalho do Gaiarsa sobre a neurose, Como ou trabalhar com a sobre, neurose dentro desse é, legado do Gaiarsa? dentro dessa conceitualização. E você hoje traz isso, né? Uma desordem dos sentidos e do movimento, que é basicamente o que o Gaiarsa trabalha. Ele visa recuperar o movimento da pessoa e visa refazer o sistema de percepção da realidade, dos sentidos. Então, como se fosse colocar a pessoa no ressensorializar-se, saindo da neurose. Porque a neurose, antes de mais nada, vem de uma proteção do organismo. A nossa estrutura de caráter, estrutura de psíquica, ela é uma estruturação, mas ela tem muito um componente de uma estruturação de defesa. Então, quando a gente está falando de neurose, a gente está falando de uma defesa que ficou congelada, ou seja, ela está prejudicando os sentidos e os movimentos da pessoa. No sentido Gaiarsa de, coloca... no sentido assim, a pessoa está desatualizada com relação ao momento, né? No Sim, sim, livro, sim. Felipe, a Estátua e a Bailarina é um livro sobre análise da resistência. Então, ele vai dizer, a gente sempre cria um modo, a resistência está na natureza da postura. Ou seja, criar um Uhum. padrão e reproduzir aquele padrão dentro de um ambiente original, inicial. O problema é que isso se estabiliza e a gente não consegue ir além da fronteira do espaço no espaço relacional, no qual aquelas posturas, aquelas atitudes foram formadas. Então, a função do psicoterapeuta seria favorecer esses processos de adaptação a um campo de forças, que é um campo de afeto novo.
E isso é um processo. E aí, Nadine, queria trazer contigo uma coisa que eles aqui, porque daí ele estuda todo esse negócio. Eu gosto de dizer que o Gyarça faz é uma psicologia da postura, né? Uma psicologia da uhum. postura e uma psicologia da postura e da comunicação e tal, né? Mas aqui nesse livro, Nadine, ele diz assim, tá, aí você pode imaginar mil técnicas, mil coisas que se pode fazer, mas ele diz assim, o que vai atualizar as pessoas é na relação com o psicoterapeuta ou com o terapeuta, porque é a atenção que o terapeuta vai dar para a pessoa que vai possibilitar uma atualização da postura, do movimento, na relação. O Garça colocava uma das coisas polêmicas que ele colocou na época, essa o que um terapeuta seguindo essa linha mais psicossomática, ou seguindo os princípios do Garça, está fazendo. Antes de mais nada, ele está olhando para a pessoa e o olhar dele leva a pessoa a ter mais consciência sobre o que ela faz automaticamente, neuroticamente. Então, a primeira atualização, ou o primeiro encontro com o terapeuta já é fabuloso, porque a pessoa já se sente vista. Num primeiro momento, ela é uma criança que acha, nossa, estão dando atenção. Mas, num outro momento, logo começa o terapeuta a falar do que ele está vendo. E aí a pessoa começa a ter a possibilidade de atualizar os programas neuróticos dela. Esse é o primeiro momento das terapias, em que a pessoa se revê com outros olhos, Que o que o são os olhos Geiger, do que a psiquiatria psicoterapeuta. é porque essa parte neurótica é uma parte em que não se fala que não se vê, que pertence ao inconsciente, que pertence àquelas imitações que você foi fazendo na tua infância, na tua juventude, e que ninguém falou que você tinha que fazer aquilo. Mas você não levanta o braço, você não coça o nariz, você não fala palavrão. São aqueles hábitos congelantes de sensações e de movimentos em que De o primeiro percepção. momento do terapeuta, o Garcia falava isso, o mais precioso na terapia é que tem alguém olhando para você Isso. atentamente. Ponto. E É, aí, a Ina é. falou do inconsciente, né? Então, uma das coisas que está na teoria do Gerson como um teórico da psicologia da postura, que eu gosto de falar também assim, né? É que o Uhum. inconsciente é um lugar. O inconsciente é um lugar, a consciência é uma função. Então, onde é que está o inconsciente? Nesses hábitos, nesses modos como a gente se preparou para se colocar, modo como a gente se põe com relação ao mundo, é o modo como a gente está no mundo, e isso é na postura. E isso é Uhum. visível. Então, como o inconsciente é visível, como o inconsciente é um lugar, e ele é a postura, ou seja, ele é a atitude, nessas predisposições, foram criadas ao longo de uma história de vida, ele é Uhum. visível e ele pode ser mapeado, né? Sim, sim. Porque daí vai falar como que no nosso mundo as pessoas prestam pouca atenção umas nas outras, no sentido de dar uma atenção, uma qualidade de atenção, né? E que na relação de psicoterapia, a atenção ela é fundamental, a pessoa ser vista, ser compreendida, as histórias serem escutadas, as pessoas estão observando como ela está fazendo. E o psicoterapeuta não é só um olhar assim, um olhar impessoal, um olhar sem posição. O psicoterapeuta também está na relação. Ele também é alguém, né? Ele é alguém. Então, tem um cultivo aí, aprender a cultivar uma boa relação nessa relação entre psicoterapeuta e analisando, né? Em analista e analisando. E é uma coisa da Você. psicanálise, né? Também, Nadine, em algum momento. Eu sei que você se arrepiou. Não, não, vamos puxar por uma coisa que a gente conversa por fora e que muita gente tem conversado hoje em dia. A psiquiatria, a psicologia, mesmo a neurologia, ficou muito focada na pessoa, na individualidade. E nesse início de século, e com coisas que a gente foi trabalhando em termos de evolução de técnicas, etc., o mais importante na sessão de terapia é que você começa a conversar com a pessoa como é que ela se relaciona com as pessoas mais próximas e com as mais distantes. E aí tem uma novidade ambiental, como diz a Fernanda, uma certa tenda, em que hoje em dia a terapia é necessariamente, o terapeuta tem que ser uma pessoa bem informada para ele ver o que está acontecendo. Para Que nem no mapear o contexto. ambiente, para conseguir Sim, sim. mapear o ambiente geral, né? Para a pessoa realmente perceber que a sensorialidade, o movimento dela é uma interação com outros
seres humanos. Num E campo de dependendo disso, forças, que é um campo de afeto, que é um campo social. Aliás, Nadish, aquilo que eu falei na introdução desse livro, ele vai tateando devagarinho, falando dessa questão da atenção. Ele, de cara, ele já fala das relações sociais. De cara, assim, o quanto que pelas relações sociais a gente vai sendo impedido de perceber a singularidade, a diferença, e que a psicoterapia, a análise, né, favorece ir singularizando a pessoa na medida que se vai mapeando aquela condição extraordinária e única daquela vida no contexto. Então, não é só o indivíduo, mas é a diferença, aquilo que está junto, mas que também está diferenciando no contexto. Por que eu falei da psicanálise? Eu vi que você fez assim. Porque quando a psicanálise fala de transferência e contra-transferência, é disso que ela está falando. É de melhorar, de prestar atenção na relação terapêutica, na relação de análise. E ao olhar a transferência e a contra-transferência, isso favorece com que a relação vá se tornando uma relação melhor, mais depurada, com mais qualidade. E o Gayarsa que também fala disso, você vai usando essas palavras. desneurotizando as relações, né? Porque você vai vendo o que está enganchando na hora que você vai abrindo na interação da pessoa, porque às vezes ela está com um comportamento daquele biquinho que ela sempre fazia quando o pai dava bronca dela, com um baita homem do lado dela. Então, ela está perdendo, a relação está perdendo, e o homem dela está perdendo, porque ela continua neuroticamente expressando na transferência e na contra-transferência essa questão. É uma das questões básicas de processo terapêutico, é o cuidado que todo terapeuta tem que ter com a transferência e principalmente com a contra-transferência. Exato, como se encaixa. O mais visível é o risco do paciente ficar muito apaixonado, tá? Pelo terapeuta, porque é uma pessoa que ele nunca conversou com alguém desse jeito, com essa qualidade, com detalhes, com essa qualidade. Então, existe essa transferência afetiva, efetiva, no processo terapêutico. Precisa tomar cuidado só para o terapeuta não ser aquele, nossa, estou sendo um terapeuta incrível, maravilhoso, estou ajudando todo mundo. Isso pode ser só transferência. Porque ele se lascou, entendeu? Não, eu fiquei pensando, pensa num cara, por exemplo, que teve que aprender a aprovar os seus pais para ser aceito, né? Ser aceito. Sim. Não poder ter um certo senso crítico com relação a algumas coisas e ter que estar o tempo todo aprovando. Imagina, ele vai para a análise e ele fica aprovando o terapeuta, né? E o psicoterapeuta acha que está sendo o máximo quando a pessoa está apenas reproduzindo uma neurose na relação, né? A gente tem que ir caminhando meio para um fechamento de 10 minutos. A gente tem conversado muito aí, Fernando, extensamente, nessa questão sociopolítico-psíquica. O que é essa zorra em que a gente está trazendo essa neurose como um fator necessário para que haja uma transformação da administração política do mundo. Ponto. Porque a administração do mundo está muito neurotizada. E ela tem uma das coisas mais hediondas, que é administrar financeiramente o valor do valor. É uma coisa absurda, é um rendatário da alma. Você pegou um dinheiro, você pagou um dividendo, e na hora que a gente vai entrando nesse imbróglio de como é que o mundo se tornou um número, não é mais um dinheiro, não tem um valor real. A gente também está indo muito próximo do que o Gayarsa pensou na época dele, como outros pensadores em outros lugares também, que tem a ver com o mundo físico. Se não tiver a ver com o mundo físico, neurológico, muscular, postura, posição, é neurose. É neurose. Não, olha só, se você... vai lá. Não, é que isso que você está falando, olha só. Então, nesse mesmo livro que eu falei para você, Felipe, para vocês que estão vendo, 50 Meio Sério de Psicoterapia, o Gayarsa diz assim: ninguém com todos os seus neurônios aceitaria as condições de vida que aceitamos. Sim. E isso aqui também tem muito a ver com a esquizoanálise, com essa coisa deleuziana de análise. Ela tem que fazer da pessoa a pessoa que também que seja capaz de ter um olhar crítico e responsável sobre as condições de vida do mundo, né? Aí ele diz 7 a 8 horas de trabalho automático e simplório, mais 2 ou 3 horas de transporte e mais salários precários, que não permitem outras atividades, contribuem definitivamente para tornar as pessoas funcionalmente débeis mentais,
o que explica as características que vou descrevendo em nome com o nome de Maravilhoso. normopata. O normopata está ali sofrendo tudo aquilo e ainda defende aquela situação, né? E aí que também, quando a gente fala em vinculação, então não é só o trabalho do indivíduo, vinculação a movimentos sociais, vinculação a partidos políticos, vinculação a grupos coletivos artísticos ou de comunicação, faz parte do trabalho também possibilitar as pessoas a fazerem esses vínculos que os tirem deste lugarzinho do normopata, defendendo a própria condição absurda, né, que ele fala, condições precárias. O Gaiarsa, né, trazendo essa questão sociológica fundamental, porque a gente não é indivíduozinho tentando obter sucesso neste mundo, tal como ele se apresenta, e hoje pior ainda, né? A divisão do trabalho industrial alcançou tal grau que agora é fácil criar máquinas, aí ele fala da questão industrial, ao mesmo tempo que a pobreza do cotidiano é limitante, a mídia, principalmente a TV, enche a cabeça das pessoas com um amontoado atordoante de fatos, de novidades, de notícias e informações, entre aspas, tornando praticamente impossível para 9/10 da população analisar, elaborar e integrar esse amontoado de fatos e anúncios. E hoje ainda, com o capitalismo financeiro, mapear esse jogo de forças ficou ainda mais difícil. Maluco. Então, se a urgência do sistema sensório-motor, sempre, ou seja, da nossa postura, do nosso corpinho, é mapear que seja o ambiente, real. mapear o ambiente para poder lidar com ele, as Sim. condições que a gente vive hoje tornam ainda mais complicadas. Tem um filósofo que eu gosto muito, norte-americano, inclusive, neomarxista, que chama Frederick Jameson, que ele diz hoje, o problema hoje é um problema de mapeamento espacial, porque a gente, no capitalismo financeiro, a gente não consegue, é pior que o capitalismo industrial, porque no industrial você identificava, está ali a fábrica, está ali o dono, né, está ali toda a chefia, tem aquela vila industrial, os trabalhadores moram, você consegue mapear de onde vêm as forças, as coisas, com complexidade no mundo global, mas com o capitalismo financeiro é difícil. Então, ele diz, o nosso desafio cognitivo é conseguir fazer mapas, topografias, deste jogo tão invisível, tão abstrato, das relações de poder do capital financeiro. Isso o Frederic diz. E o Gaier está dizendo algo assim, parecido. Tem uma coisa que eu queria entrar rapidamente. Percebam que a Fernanda falou no início dessa citação do Gaiarsa, que é essa pessoa que trabalha 8 horas por dia, que tem 2 horas de translado, que não tem férias, que ganha uma porcaria. Tem uma das coisas que se fala no Brasil atual, que é criticar o mundo externo. Então, a China é um sistema autoritário que escraviza todo mundo. O de Gaiarsa diria assim, ha, ha, ha. E o que acontece aqui no Brasil? Estamos livres. Somos livres. Muito fácil. É muito fácil você acusar o outro para criar assim, um certo poder, porque aqui nós somos melhor, livres. Mas você não está vendo o teu próprio umbigo, entendeu? Exato. E você está trabalhando 9, 10 horas por dia, ganhando uma porcaria, sem mais a previdência, querendo desmontar o sistema de saúde, e você vai falar da China, que come morcego. Tudo invenção. O neurótico é basicamente um inventor de história. Ele não é real. Perfeito, é um inventor de histórias que falam de um mundo que não existe ou não existe mais. E a normopatia... A neurose é um delay. E a normopatia é um grupo de inventor de história que acredita na mesma história, entendeu? Então, é uma neurose coletivizada. Então, agora, você imagina hoje, com a pandemia, agora o Bolsonaro mudou o auxílio para 200 e poucos reais. Ridículo. E o gás custa 105, né? O gás a pessoa come, aí não acende luz, nem compra, ela tem o gás, mas não tem como comprar comida, né? Não, e volta aquela questão da interação, da transferência e da contra-transferência de recursos. Vamos transformar numa positividade. Na hora que você paga um auxílio emergencial, você não está dando dinheiro, você está colocando recursos para que a economia funcione. Que é a lógica do Bolsa Família. Agora, Vai. Já estamos no fim. Então, para finalizar rapidinho. Então, assim, ó... Então, o que foi para o espírito, o que foi para o meu espírito e para o espírito de muitos dos meus amigos ouvirmos
o pronunciamento, a coletiva do Lula essa semana, na quarta-feira, porque ali a gente vê como que ele mapeia a realidade, ele ajuda a abrir os olhos, ele ajuda a gente, essa questão de orientar-se, aprender a posicionar-se, porque eu sei onde eu estou pisando. Onde eu estou pisando é a grande questão, né? Para atualizar. Então, você pega esse paralelo entre o que o Bolsonaro fala e o que o Lula fala, que eu fico até constrangida de pôr o nome dos dois lado a lado, porque o Lula não mereceria estar com o nome dele ao lado do nome desse sujeito, né? Quer dizer, um tenta fazer com que você não enxergue onde você está pisando, ou seja, produzir alienação, né? E o outro favorece a construção desse olhar sobre o ambiente e o chão em que você está pisando, né? Então, foi um bálsamo para o espírito, foi terapêutico a fala do Lula. Vou incomodar um pouco. Eu concordo total, mas saia da polaridade. A questão não é nenhum nem outro. Não é, Todo um não tem sistema. polaridade, mas é o que eu estou dizendo. Eu acho que... É todo um sistema que não está funcionando direito. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, principalmente nesse mundo chamado ocidental. Então, quando a gente estigmatiza papai e mamãe, ou Bolsonaro e Lula, por favor, não fique de que lado você está. Não. Procure. Discordo! Discordo, porque a gente está falando de organização de multidões para planejar um destino nacional. E a gente tem que escolher uma liderança. E não é polarizado no sentido de que não tem comparação, não é extremos. Isso é ridículo. O Lula é outra coisa, não tem como pôr do lado. É o Bolsonaro. Completamente outro. Saiu rapidinho, Nadir, saiu uma piadinha na internet que eu achei super engraçada, que é assim: Bolsonaro diz, a Terra é plana. Lula diz, a Terra é redonda. A mídia diz, chega dessa polarização, gente. Ótimo. Então, não é polarização. Na verdade, é uma escolha pela civilização ou barbárie, ou que liderança a gente segue para fazer um rumo com um projeto nacional. Ou para algo que funciona e para algo que não funciona, né? Podemos voltar, né? A gente está querendo um sentido melhor da vida e um movimento individual e coletivo dentro de uma circunstância mais favorável para que não se continue produzindo neuróticos. Exatamente. Né? Que a vida seja mais saudável. Exatamente. Estamos trabalhando para isso. Então, deu? Gente, eu e Nadir, a gente combinou que vai conversar meia hora, publicar vídeo de meia hora, 40 minutos só. Então, a gente vai voltar toda semana aqui. Uma outra semana pode ser que pule por questões, sei lá, dentista, médico, aconteceu alguma coisa. Enfim, mas a ideia é que toda semana a gente tem um vídeo aqui para vocês. Deixe suas perguntas, deixe suas questões e a gente vai desenvolvendo. E que daqui a pouco a gente chega na live, né, Fernanda? Que aí vai ser divertido, exato. que a gente tem questões que vão estar surgindo. Eu estou aprendendo a mexer com a tecnologia para, ao invés de fazer esse vídeo pronto, a gente abrir lives que vocês podem entrar e conversar com a gente. Sim. Então, tá bem. Tá bom. Beijos. Bom dia. Beijão, gente. Um abração.